ouvintes do Sports Talks! Eu sou o Léo Habib. Eu sou o Rodrigo Rosa. Hoje temos a ilustre visita do Thales Veihan. Eu achei que ia falar, eu sou o Thales Vaiante, né? Mas tá bom. E ó, nosso primeiro convidado é um convidado de peso, né? E eu não posso nem fazer essa piada porque, né, vocês sabem, né, porque ele é leve, muito mais leve. Mas o Thales é um amigo, né, que estava me treinando e eu fui rebelde, saí de lá. Já também treina com o Rodrigo há muito tempo e um dos motivos da gente querer convidar ele para cá é falar do incrível feito que ele fez, que foi 2 vezes, né? 2 vezes maratona abaixo de 3 horas. Então, pelo amor de Deus, conta aí pra gente, que eu também quero fazer isso. Como é que faz para fazer uma... É fácil? É mole? Cara, assim, quando a gente estava falando sobre isso no off lá da ideia de contar a história, de falar, eu vim pensando em várias estratégias que a gente poderia falar e tocar o assunto para frente, mas eu acho que é mais importante, não só a prova em si, que não é fácil, fazer um sub-3 não é fácil para qualquer pessoa, é possível para qualquer pessoa, mas não é fácil. Porém, é uma coisa que é construída com anos assim, de prova. Né? A prova em si ela não é fácil, então a gente se prepara para estar lá, faz com dificuldade mesmo, todo mundo sente, enfim, dor, cansaço e tal. Porém, assim, foram pelo menos 6 anos aí, mesmo com a interrupção da pandemia, foram 6 anos direto treinando para maratona. 6. Para conseguir 5 anos para o primeiro e 6 anos, acabou que foi o segundo, né, que a gente fez o segundo sub-3 esse ano. Não era programado em si, mas acabou saindo e acho que também tem uma coisa do resquício do que a gente fez nesses últimos anos de treino. Então, assim, foram uma tentativa, acabei lesionando a primeira vez. Aí depois eu tentei 2 vezes, fiz 3:12, 3:12. E depois eu fiz um 2:58 alto, mais ou menos ali, e outro 2:59 médio ali também, que foi super legal, foi acompanhando 2 alunos. Então, foi mais especial ainda. Eu te falo que deve ter sido a chegada mais assim, adrenalizada, especial por conta dessa brincadeira. Mas fácil não é, entendeu, Léo? Só que tem que treinar, cara. Tem que acordar, fazer e treinar, não tem jeito. Eu tenho já uma curiosidade, assim, por que alguém decide querer fazer uma maratona, em primeiro lugar? E o segundo, por que alguém decide fazer uma maratona abaixo de 3 horas? Cara, eu não sei de onde tiraram isso, não sei se o Rodrigo tem essa informação, não sei se isso é eu não sei se é um mito ou não é um mito, mas é uma ideia que as pessoas colocaram que uma maratona sub-3, né, que ficou essa coisa do sub-3, e aí criou-se uma história em cima de se fazer a maratona abaixo de 3 horas. Se você fizer uma maratona, já é uma coisa... assim, né? Fazer uma maratona, completar 42 quilômetros correndo, terminando bem, saudável, né? Sem nenhum tipo de lesão e tal, já é uma coisa extraordinária. Você conseguir fazer no ritmo, que é um ritmo ali 4:14, né? Que determina o sub-3, já é uma coisa além. E aí ficou essa questão do... Então, você meio que não escolhe fazer abaixo de 3 horas. Você vai vendo que a sua capacidade, você vai evoluindo e fala assim, não, eu vou tentar. E o engraçado é que esse ano a gente fez a preparação do João, né, que é nosso aluno da assessoria, e o João, primo do João, foi fazer junto com a gente, e ele não estava com a cabeça, acredito que na cabeça dele ele não estava acreditando que sairia, e ele teve um desempenho melhor do que provavelmente ele acreditou ou ele saiu para fazer. Então, na prova em si, foi muito legal esse ano, por consequência disso. Sempre acontece, né? Uma maratona nunca é uma coisa, tipo assim, linear. O tempo todo você está bem, você começa bem e termina bem. Você tem vários momentos dentro da prova. Falando dessa prova em si, a gente teve horas de... O pessoal começando cãibra, a hora do ritmo. Também, né? Hã? Choveu demais, eu estava assistindo, choveu demais no meio da prova. E o engraçado é que o João, né, que é o aluno da assessoria, que ele estava com a gente na prova, ele é de uma cidade dos Estados Unidos muito fria
E ele foi o único a ter uma hipotermiazinha ali, um processo de hipotermia no final da prova. Caramba. Então, tiveram várias situações. A gente ali começou próximo do 11, 12, a galera começou a gente estava num pelotão muito grande, tem um pessoal de outros lugares também, né, se juntam para fazer, e foi legal isso. O próprio pelotão se ajuda, porque ele fecha, você vai, querendo ou não, seguindo o ritmo, pegando um pouquinho mais de vácuo ali, né, diminuindo a resistência do ar. Então a galera vai se ajudando, vai pegando água, um vai passando água para o outro no meio do pelotão, você não precisa sair para poder pegar água, não precisa se deslocar. E tem vários momentos, um puxa o outro, coisa que aconteceu, um teve que parar, então assim, essas coisas vão acontecendo durante a prova e vão te dando essa sensação, hoje vai dar certo. O que aconteceu com ele? Que ele saiu sem imaginar que poderia acontecer e ele conseguiu fazer a prova. Então assim, meio que você treina para isso, os índices, né, os limiares ali, eles vão te indicando que é possível acontecer, mas nem sempre isso pode dar certo. Na segunda vez que eu fiz, que eu não lesionei, né? Foi a primeira vez 3:12 cravado e pouco, e a outra 3:12 também. Eu parei, caminhei, tive algumas dificuldades, então, assim, e até ouvi um cara falando uma vez que se você, as pessoas comentam, até o quilômetro 30 eu estava no sub-3. Não, se você não conseguiu, até o quilômetro 30 você estava fazendo besteira, né? Você estava errado, a gente até falou sobre isso já. Então, assim, meio que você, além de você saber se é possível, você tem que acreditar, porque senão não sai. Então, mas como é que você decidiu? Tipo, é uma coisa que você estava já naturalmente tentando? Você falou que você tentou e você se lesionou 2 vezes. Sim. Eu machuquei... Na primeira prova eu abandonei por dor mesmo, de lesão, uma dor na panturrilha, eu não completei. Aí depois eu tive lesão, mas completei a prova, fiz 3:12, normal. E aí surgiu essa meta, que é a história da Sub-3. Eu falei, cara, eu vou fazer, e aí foi a primeira vez. Eu fiz aula com esse mesmo pelotão, não estava ninguém da assessoria junto, nenhuma das pessoas que treinavam. O treinar para a maratona, eu acho tão duro quanto a prova, é diferente de outras provas, e você tem que se dedicar bastante. Então, eu acho que é uma coisa que aconteceu, assim, eu falei, fiz a primeira vez super bem, não tinha treinado o suficiente para poder fazer nem o ritmo ali. Eu falei, cara, é possível fazer, os índices estavam me mostrando, os números estavam me mostrando que era possível, e aí surgiu essa ideia e eu fui fazer. Eu não sei se é uma coisa que tu decide, não, sabe? Você vai construindo. A partir do momento, a gente tem alguns alunos que correm 5 km. Aí depois dos 5, a corrida vicia, né? Aí vai para o 10, vai para o 21. E normalmente as pessoas vão aumentando. Nem todo mundo gosta, né? Eu ia falar que eu ainda não viciei, não. Eu estava tentando viciar, mas ainda não viciei. E uma coisa legal, a gente conversa muito eu e o Rodrigo na assessoria, é você saber respeitar o momento certo de você... Sim. A maioria das pessoas que me conhece, a maioria não, acho que todo mundo que me conhece não sabe, mas eu comecei escolinha de corrida com mais ou menos 10 anos de idade. Eu fazia escolinha de corrida, já corria 400, 800 metros, eu não lembro se corria 1 quilômetro, 1 milha, mas eu sei que tinha essas provinhas, era uma equipe chamada Equipe Crescente, tinha em Petrópolis, era um senhor que era dono de bar, e ele botava a galera, a gente tinha uniforme, camisa para dentro da bermuda, era legal pra caramba. E aí a gente fazia tiro, intervalado, com 11 anos de idade, tem uma ruazinha ali perto do antigo Sendas, ali no Extra, no Quitandinha, aquela rua ali atrás, onde é uma empresa ali, e a gente fazia tiro ali, tiro de 200, tiro de 400, e o cara colocava a gente para fazer. E aí é uma coisa que é sua, né, cara? Eu nasci no esporte, provavelmente vou morrer no esporte, então é uma parada que você vai construindo e vai alimentando isso dentro. E a maratona eu acho que é bacana por isso, cara, é legal. Então, eu vou monopolizar um pouquinho, tá? Depois você pergunta. E, caraca, você tentou a primeira vez, não foi, depois lesão, e aí, caraca, foi lá e fez. E o que você sentiu? Como é que foi terminar? Não, chorei pra caramba, né? Sério? Chorei muito. Assim, minha primeira prova, saindo um pouquinho da pergunta, vou voltar. Eu fiz meu primeiro meio Iron. Quando eu fiz, eu tinha lesionado um mês antes da prova, cravado assim, ó, correndo, fiz um treino de transição, e aí no meio do treino eu machuquei o joelho e senti dor. Aí eu meio que fiquei um mês sem treinar, na época meu treinador de Curitiba falou, quando eu cheguei na semana da prova, eu falei, você não vai me passar as orientações da prova, não? Ele falou, você vai fazer? Eu falei, lógico.
tipo assim, eu estava determinado que eu ia fazer a prova ali. Porque eu tinha treinado até então, eu fiquei um mês com diminuindo o desempenho, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. Então, aquela prova ali, cara, eu chorava, eu terminei chorando pra caramba e tal. E aí eu falei, não, maratona, pô, tranquilo. Para mim, o meio Iron era uma parada assim, sabe? Hoje em dia ela já se tornou... É uma meta dura fazer, mais intenso. E eu já até comentei, não sei se já falei contigo, mas já falei com o Rodrigo. Para mim, maratona é 2 vezes pior que o meio Ironman. Assim, Não é só o Thales que fala isso. A galera fala. Independente se é sub-3 ou não, a maratona ela é muito dura, porque é muito tempo, eu até arrepio falando disso, ó. Mas é muito tempo fazendo o mesmo estímulo, é um desgaste grande de esforços repetitivos ali, você manter uma intensidade, mesmo que seja uma intensidade longe do seu limiar, porque, né, a maratona você não consegue correr muito próximo do seu limiar, né? Não é uma pancada tão forte, mas é o tempo todo sustentando uma intensidade ali razoável. Então, cara, você vai chegando no final, ó, ainda mantém aqui, você vai chegando no final, aquela coisa vai te consumindo, sabe? Você vai lembrando das coisas e tal, e é uma emoção muito grande. Então, terminar a primeira maratona, 3 horas e 12, sem ser sub-3, para mim já foi, assim, uma coisa alucinante. E aí a gente viu a possibilidade, e o sub-3 a primeira vez, a gente fez também, logo depois chegaram os meninos, né, que estavam fazendo a prova, mas não no mesmo ritmo que eu, e chorava mesmo, igual criança, assim, chorava. E aí, eu acho que todo mundo deveria fazer isso na vida, cara, porque é irado. Ah, mesmo que você não goste, faça, cara. Não, eu gosto. A gente até teve alguns episódios eu falando que, assim, eu tenho muita vontade de fazer uma maratona. Eu fiz uma meia, né? Sim. A gente também já falou um pouquinho sobre isso, que é aquela coisa. Estava dando 2 voltas na lagoa, aí eu assim, ganhei uma inscrição, né? Eu coloquei lá, correr é bom, ganhei a inscrição e vou fazer. E sem treinar, sem nada, consegui fazer 18 quilômetros, andei 1 quilômetro quando eu vi o pessoal chegando, e aí consegui correr, só que eu fiz para, sei lá, acho que 2 horas e 30, 2 horas e 20, nem me lembro. E, caraca, acho o máximo a ideia de concluir uma maratona. Só que, da mesma maneira que você falou, tipo, isso é construído. Né? Você não decide, quero fazer uma maratona. Tá, vamos lá, corre aí, vê se você consegue ir evoluindo e conforme você tiver um pace, uma resistência, você vai lá e, ok, é liberado para fazer a prova. Né? Sem loucuras. Dentro da intensidade. Sim. Então, eu acho maneiro, só que é isso, você precisa estar preparado e estar treinando para isso, porque senão é loucura. Tem uma história engraçada. Camila, na primeira meia maratona que ela fez, acho que foi a única, e a gente estava, eu não lembro se eu fiz, acho que eu fiz a maratona, foi 3 e 12 também, eu não lembro se foi o sub-3. E foi antes da pandemia, tinha uma estrutura. Não, mentira, foi isso mesmo. A segunda maratona que eu fiz, 3 e 12, a gente montou uma estrutura de tenda com a equipe e tal, e tinha uma galera chegando, cara, destruída, assim, com, sei lá, 6 horas de prova, 6 horas e blau de prova. E aí ela ficava aplaudindo, a galera, eu não sou contra as pessoas fazerem, né? A gente sempre fala isso, né, Thales? Isso é bem polêmico até você falar, porque parece que você não quer que as pessoas façam. Na verdade, eu não quero, não é isso. O que eu quero é que as pessoas façam aquilo que esteja condizente com o que ela pode fazer naquele momento. E que ela evolua e que aquilo ali não seja traumático para que ela consiga, cara, fazer mais, aquilo ali ser uma coisa prazerosa e que ela consiga evoluir dentro daquilo ali. Uma pessoa com um desgaste tão grande assim, articular, que não tem esse preparo físico, você vai ter uma sobrecarga absurda, assim, sem necessidade. Então, ela poderia fazer uma prova mais curta. Confortavelmente, você vai correr 2 horas e meia, uma meia maratona. Não é nada absurdamente extrapolado. Agora, se você fosse largar no mesmo dia para fazer uma maratona, você ia fazer quase 6 horas de prova. Aí, para o seu organismo, não é uma coisa legal, entendeu? Não, tipo, então, acho que é isso que ele pega. Então, a pessoa tem que andar, né? Fazer em 6 horas. Só você fizer o cálculo por velocidade, é quase caminhando a prova inteira. Né? É 7 ou 8 por hora, é uma caminhada rápida. Uma caminhada rápida, e principalmente, por exemplo, para quem é condicionado, é uma caminhada rápida. Então não faz sentido. Faz sentido, cara, se desafiar em distâncias menores, melhorar o condicionamento, preparar o corpo e aí evoluindo dentro da corrida. Né? De prova de 5, prova de 10, 21, que são as provas mais comuns, né? 5, 10, 21 e maratona. Acho que é isso. O tempo que a pessoa vai completar, tipo, meio que pouco importa, contando que ela esteja preparada para tal. O problema é a pessoa, a gente fala de superação, né? Tem a diferença de superação e da loucura, né? A loucura é a pessoa fazer o que ela não está preparada. É isso que a gente tanto aplaudir isso, eu já não acho válido.
Mas se a pessoa treinou e, pô, em todos os treinos, ela fez lá todo o processo de treinamento, 10, 12, 15 semanas, 20 semanas, e, Thales, acho que vamos fazer por volta de 6 horas. Beleza, mas você treinou para isso. O ruim é a pessoa, às vezes, totalmente despreparada, vai lá, desafio pessoal, a pessoa nunca correu, às vezes, uma meia maratona na vida, aí já entra a loucura, eu já acho, pelo menos. Não, sem dúvida. Não tenho o que falar. Porque eu já vi, né, algumas pessoas falando de promessa, né? Eu acho que era muito comum na São Silvestre Pagar promessa. as pessoas meio que pagarem promessas, tipo, se eu conseguir alguma coisa, eu vou lá e faço. Só que, pô, sei lá, quando você alcança alguma graça, né, vamos dizer assim, é importante que você esteja bem para conseguir fazer aquilo, né? Porque senão você vai se machucar e você acaba se lesionando. Para mim não faz o menor sentido. Sim. Não, mas... É engraçado você falar de promessa, né? O Rodrigo nem sabe, mas eu estou treinando um aluno que ele vai fazer uma promessa, na verdade, vai cumprir uma promessa, ele vai andar, vai correr de Belo Horizonte até Aparecida do Norte. Acho que ele tem 12 dias para completar isso, eu estou treinando ele para fazer isso, né? E aí, essa semana, a gente acabou falando sobre isso, e aí ele estava me questionando sobre isso acontece muito dentro da assessoria, das pessoas questionarem muito o método de treino. Isso é normal, isso tem que ser discutido, e é legal que o treinador saiba passar isso para o aluno. E ele veio me falar justamente sobre isso, sobre, mas você não está achando que dá para aumentar? Porque eu ainda estou fazendo um trabalho de base anaeróbica, que vai mudar, né? Vai fazer um trabalho anaeróbico de intensidade para suportar depois uma carga aeróbica, que é o que ele vai fazer, corrida leve durante vários dias, até chegar lá no determinado dia. E aí eu falei, cara, se eu aumentar o teu volume agora, que não é o momento, você vai chegar lá na frente estourado, saco cheio de treinar, provavelmente vai ter uma lesão ou outra ali que você vai ter que tratar durante o momento. Então, o que eu prefiro? Que você chegue lá menos cansado, com um volume menor, mas que você consiga concluir aquilo ali. Aí ele brincou comigo e falou, eu esqueci disso e tal. Eu falei, tem essa questão da periodização. Por quê? Um cara aumentar um volume tão grande, se eu não me engano, tá? Posso falar assim, mas eu acho que eu consegui o máximo que eu consegui colocar junto com os treinos de triatlon foi em torno de 90 quilômetros na semana de corrida, fora o volume de bike e o volume de natação, de treino de força, enfim, fisioterapia, tudo aquilo, fora a carga externa, né? Que é nosso estresse do dia a dia, trabalho, enfim, tudo isso que tem que estar contabilizado tem que estar contabilizado na rotina do atleta amador. Isso é a realidade. E o João, se não me engano, chegou a 100 km na semana, mas foi um pico ali que eu encontrei que eu me sentia bem, que eu me sentia onde eu não me lesionaria, que eu conseguia colocar intensidade, treino de qualidade, treinos longos durante o meio da semana, com o horário que eu tinha para ajustar do meu dia de trabalho, porque também tem isso, né? Não é a mesma coisa, você acordou, tomou seu café, fez seu shot de limão, né? Gratidão, e foi fazer seu treino, chegou em casa, descansa, exatamente. Banheira de água gelada. Não, você terminou teu treino, troquei a camisa, cometi no meio da aula, no meio da aula, finalzinho, já tomei meu suplemento, e assim vai. Então, você vai acumulando estresse e você vai dosando isso daí. Então, tem que estar sempre, sabe, bem detalhadinho, para o cara acabar estourando e machucando. É puxado. Tá, então, eu tenho outra dúvida. O que se passa na cabeça de uma pessoa? Quer dizer, é uma dúvida que eu já até acompanhei alguns atletas, né, amadores, né, óbvio. Mas o que passa na sua cabeça enquanto você está numa maratona? Engraçado que a gente já falou sobre isso, né? Uma vez. A gente falou sobre encurtar a meta. Assim, eu falo que a corrida em si, independente da maratona, ela é uma pós-graduação. Então, eu saio de um treino, de treinos mais curtos, nem tanto você está muito intenso ali, focado. Agora, com treinos mais longos, de rodagem, numa maratona, por exemplo, eu cheguei a fazer 34 quilômetros em um treino, acho que foi o máximo que eu fiz. Então, é uma pós-graduação mesmo, cara. Você começa a sair dali e fala, caraca, eu vou ligar pro Léo para a gente fazer um podcast sobre corrida. Aí vira uma ideia. E você vai evoluindo dentro daquela coisa, ele vai te dando muita informação. Então, você pensa muita coisa. Você pensa na tua rotina, você vai pensando no dia a dia, vai pensando, sei lá, um dia você vai pensando, sei lá, você pensa numa coisa que você tem que fazer em casa. E esse é legal também. Às vezes você não tá com a cabeça para treinar, né? Todo dia você tá com vontade de treinar. Não é verdade. Tem dia que você tá, meu irmão, você levantou da cama, com aquele estresse no corpo, você sente a carga do treino, né? As últimas 2 semanas ali, que a gente faz 4 semanas pesadas, uma de intervalo. Naquela 4ª semana, no final,
é o maior volume, a maior carga, você sente aquela carga assim absurda e você tem que sair para treinar. Às vezes você não está à vontade, às vezes você está super bem, vai depender, né? Da rotina, da sua alimentação e tal. O que aconteceu na vida? E dentro da prova, eu cheguei a comentar com o Léo, Rodrigo, que na época eu já uso isso, sempre usei, é uma estratégia que funciona para mim. Ele falou, mas por que você adianta a dor? E é mais ou menos assim, eu vou correr 42 quilômetros. Quando eu estou no 2, no quilômetro 2 da prova, não vou correr 42 quilômetros, só faltam 39 e alguma coisa. Quando eu estou no quilômetro 10 da prova, não faltam 42 quilômetros, entendeu? Vão faltar 32 quilômetros, ou 31 e alguma coisa. Então, eu fico tirando da meta a distância, mais ou menos, que falta para eu completar, não o volume toda hora. Nossa, vou correr 42. Caraca, vou correr 42. E não, na verdade, vou correr só... Quando eu te falo assim, cara, você está cansado, aquele exausto ali, finalzinho, cara, só falta um... A gente usa aqui muito em Petrópolis, para quem não conhece, a Barão. A gente fala, só falta uma Barão, 6 quilômetros. Só que 6 quilômetros, cara, de 36 que você já correu. E quando você entra no 36, para mim não faltam 6 quilômetros, para mim faltam 5.900. Então, eu vou puxando isso para trás e isso vai me ajudando a aliviar a minha pressão na hora da prova. E aí para todas as provas, tanto para triatlon quanto para corrida. Mas na maratona em si, isso funcionou muito bem para mim. Eu eliminei alguns quilômetros aí de estresse, pressão, em todas elas, e funcionou super bem. Não, maneiro. Em relação também a essa coisa do correr sem estímulo, sem nada. Quando eu corro, né, até durante os treinos lá, né, eu parecia um autista, porque eu sempre estava ouvindo alguma coisa. E tem alguns treinadores, né, pega o próprio Nuno Cobra, quando ele passava os treinos para o Senna, ele falava, tira essa porra do ouvido aí. Tem que correr escutando o seu corpo. Né? Eu não consigo. Na verdade, eu só consegui correr 5 quilômetros direto quando eu botei alguma coisa. Quando eu botei alguma coisa e aí eu consegui me distrair. Né? E até nos treinos que eu fazia com o Rodrigo, né, eu ficava sempre ouvindo alguma coisa. Para mim sempre foi muito mais fácil treinar ouvindo alguma coisa. Você já tentou correr assim? Cara, quando eu treinava em academia, né, eu comecei a trabalhar com corrida tem, sei lá, uns 13 anos, né, que eu trabalho com corrida, mais ou menos, eu acho. E aí a gente treinava, eu, na verdade, dava aula de running, não sei se você ouviu falar. Assim como a aula de bike, tem de spinning, tem aula de running, né? E era som alto, estímulo da música, agora, vai! E aí, tipo, não importava se era 400 metros, se o estímulo era VO2, se era limiar, não importava, o negócio era correr. E engraçado que a gente criou um hábito, né? Lógico que existia a ciência por trás do treino, existia, porém a aula era muito mais lúdica do que científica, né? Então, a gente começou a construir, a partir disso, a gente começou a construir na época na academia uma metodologia de treino. O meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em treinamento esportivo foi uma periodização de um atleta, qualquer um, e a gente construiu esse atleta e montou uma periodização em cima disso. E a banca tinha que dizer se era aquilo ali, se ele acreditava e tal. E, inclusive, esse dia foi até um post falando dos meus dois professores, que é o Charles Lopes e o Arthur, que até comentaram, a gente começou a falar que geralmente foi isso. Eles falaram, mas por que você colocou essa carga de treino nessa semana? Por que você... Aí a gente tinha que debater e falar sobre isso. E aí eu falei, por que não colocar os alunos, isso já há 12 anos atrás, por que não colocar os alunos mais a par do que a gente vai fazer naquele dia? E ele colocar na cabeça do aluno que ele tinha que entender por que a gente estava fazendo aquele treino. E a gente montou, na entrada da academia, tinha uma tabelinha, que era aulas de running, aulas terças, tal. E a primeira foi assim, aula intervalada X, a outra aula intervalada assado. E a gente foi evoluindo aquilo ali. Aí um dia a gente colocava treino de VO2, limiar. E isso foi evoluindo e as coisas foram melhorando. E como usava muito música, o negócio era condicionado aquilo ali. Aí eu comecei naquela época a usar música. Só que hoje, cara, eu não consigo perceber o treinamento, a intensidade sem. Eu não sei se você tem alguma coisa, se existe cientificamente algum dado sobre isso, mas eu acho que o cara está muito em contato com você mesmo ali e tal, sentindo a respiração e sentindo, sabe?
o barulho da pisada no chão, enfim, do que uma música em si. Eu acho que a música é legal, se, por exemplo, a bike, nos treinos de rolo, eu uso a música para me estimular ali, mas nos estímulos de intensidade, eu tiro ela um pouquinho e devolvo nos treinos leves, porque eu fico distraído, não consigo trabalhar. Agora, na hora da intensidade, eu procuro focar realmente ali, tipo, na dor na perna, no momento, na frequência cardíaca alta, no reloginho, no número que está passando, mais do que na música. Não sei te dizer o porquê, mas eu não consigo focar, e aí você é mais capacitado para mim para dizer do que eu para dizer sobre isso, que eu acho que não consigo, cara, não adianta. Eu sinto a mesma coisa também, a mesma coisa. Treinos leves, contínuos, longos, em baixa intensidade, fone, podcast, conversa, mas só que treino intervalado, treino de limiar, aquele treino mais forte, abaixa a cabeça e faz força. É o que eu sempre faço também. Olha, eu nunca vi um artigo, na verdade, eu nunca pesquisei um artigo que falasse sobre essa questão. Eu penso, posso também estar falando um monte de merda, eu penso que é algo muito particular. Agora, o que me vem na cabeça? São duas coisas. A primeira é o estado de flow, né? Então, assim, é óbvio que quando a gente pensa categoricamente o estado de flow, a gente quer induzir todo atleta, né, de ponta nesse estado. E o que é o estado de flow? Você tá atento, tipo, é só aquilo que importa, só que numa constância e numa vibe de tipo, tô no automático. Isso aqui tá bom pra cacete. Eu não tô percebendo que isso aqui tá tão bom, que eu não tô percebendo que o tempo tá passando. Sabe? Tá bom, tá gostoso, né? E então essa percepção de cansaço, essa percepção de que existem outras pessoas, né, falando com você, né? É um estado tão de túnel, né, de foco de túnel, que você não percebe nada. Tem até um vídeo do próprio Senna falando sobre isso, né, que ele está dando uma volta em Mônaco, e aí depois ele vai narrando o que acontece, o que estava acontecendo na cabeça dele, e falou, cara, eu estava indo ali, e eu só pensava que eu ia cada vez mais rápido, e aí eu tive uma conexão assim com o divino, alguma coisa, e ele se distraiu e bateu, né? Porque isso também costuma acontecer. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao estado de flow. Eu penso que, principalmente hoje em dia, as pessoas têm muitas informações, principalmente quem não está acostumado a correr, tem muitas informações que ficam ali vindo na cabeça. E para um atleta amador como eu fico pensando, tá doendo? Tá ruim, quanto tempo vai acabar? Sabe o burro do Shrek? E agora? Já terminou? Sim. E agora? E agora? Já terminou? E agora? Então, essa coisa da música ou de outra informação, ela serve quase como um ruído branco para meio que focar o seu cérebro, focar a sua atenção em alguma coisa que não é tão relevante assim. Então, quando você consegue tipo, ter esse outro ponto de foco, você consegue fazer a corrida ali de uma maneira mais tranquila. Então, eu acho que é isso. É quase como se você estivesse silenciando a mente, sabe? Sim. Mas como que silencia? Justamente colocando mais um ruído. E eu não sei se vocês já viram essa teoria, né? Tem vários canais no YouTube e vários vídeos que colocam esse ruído branco. Então, você tem lá o coffee shop noise. Tem esse ruído branco, que é esse ruído de ventilador que fica constante lá. E isso faz com que a mente fique mais ou menos ocupada, porque algumas pessoas elas se sentem desconfortáveis com um silêncio absoluto. Hoje em dia a gente fica assim, né? Então eu acho, né? Eu acho que por causa desses dois motivos. Mas eu fiquei pensando assim, já teve até alguns momentos que eu saí para correr e tipo esquecer o fone ou de repente a bateria acabar, porque antigamente eram uns MP3, né? Não vingar o drama. Rapaz, mas aquilo ali, mas acabava com isso. Está condicionado aquilo ali, né? Exato. Aquilo ali ser uma ajuda de alguma forma, né? Exatamente. Existem os limiares, né? Limiar de VO2, enfim. Os limiares fisiológicos são indicadores para condicionamento e tal. E existe um limiar muito importante que nos atletas profissionais, aí você vai avaliar, vale tudo, futebol, enfim, qualquer esporte de endurance e tal,
que é o limiar da dor, né, cara? O limiar da dor é até onde você suporta aquela intensidade e evolui a partir daquilo ali. E para mim, que eu vejo como treinador, que a maior dificuldade das pessoas é sentirem dor. Sentirem dor e sustentarem a dor durante o que precisa ser feito. O teste que a gente fez domingo agora, eu odeio correr prova de 5 km. Já, porque eu não gosto daquela sensação tão intensa. Eu prefiro uma sensação... A gente estava até falando sobre isso, falando, eu prefiro uma sensação de dor prolongada, mas não tão intensa, né? Que é uma prova de 5 km, se você avaliar, você vai correr acima do seu limiar, 100% da frequência cardíaca, aquela coisa lá acima, né? Então, eu tenho preferência, não vou dizer que eu não gosto, eu tenho preferência para provas mais longas e eu acredito que eu vá bem, eu consigo sustentar dor por mais tempo. E tem pessoas que não conseguem sustentar dor, mas isso também é questão de treinamento mental, treinamento mesmo específico daquilo ali. Eu acho que, principalmente nesse início, ela é inibida essa situação, né, de conforto ali, daquela música, aquela coisa agradável, assim, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas acredito que seja um fator importante para ela não evoluir dentro da dor, ou não atentar para aquilo que está acontecendo com ela. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana a gente tem um estímulo de 3 minutos de 8 VO2, tá? Na bike. E aí eu falando com um dos alunos, eu falei, você prefere fazer indoor ou outdoor? Porque ele treina um dia bike, ele faz 2 km de qualidade na semana, ele treina um dia indoor e outro dia outdoor. E ele falou, cara, eu preciso fazer na rua. Eu perguntei para ele assim, você gosta de sofrer pouco, muito intenso, na rua ou no rolo? Ele falou, na rua. Eu falei, joguei o treino de mais intensidade no dia que ele ia jogar correndo, não, porque ele vai evoluir mais. Por quê? Tem o pássaro passando, tem a questão do vento, o dinamismo da bicicleta, a velocidade, é mais fácil. Outra pessoa passando, né? Tirando a questão também de treinar indoor por conta da troca de ar, né, da troca de calor também é mais difícil e tal, a sensação de esforço ela vai muito mais alta, mas ele se distraiu naquele momento. Mas é um atleta que já tem uma evolução, já consegue sustentar dor. Então, provavelmente ele não entregaria o mesmo treino indoor se ele fosse fazer. Qualquer um de nós. Sim. A gente ou teria mais dificuldade em entregar mentalmente, eu estou falando, ou ele não conseguiria entregar. Então, eu acho que a música pode gerar uma distração desse início. Talvez é o que você falou. Você estava tão adaptado a escutar e ali, quando você não teve aquele estímulo, você falou, caraca, vou ter que conviver comigo. Que droga. E aí vem a questão do silêncio, o cara tem que escutar ele, tem que sentir ele. Então, assim, eu adaptei muito bem. Depois que eu tirei a música, cara, eu nunca mais, tirando esses treinos mais leves indoor, hoje, por exemplo, é um treino intenso na bike, eu fiz sem música e foi super bem. Sentado ali, você com você mesmo, conversando, tentando sustentar aquilo ali, dando a viajada, e aí tu vai. Onde é muito assim, provavelmente também percebe a mesma coisa, é na natação. É muito isso. Porque você não pode usar fone, não tem como você usar fone. Então, e a piscina é curta, né? Já pesquisei fone aquático, fone à prova d'água, para quando eu tivesse... natação. Para quando eu tivesse... Porque é isso, é contar azulejo. O que eu gosto de pensar, ainda mais que eu sou bem iniciante assim, na natação, é ficar pensando na técnica. Porque senão eu piro também. Tipo, vou chegar no próximo borda, como é que tá minha abraçada, como é que tá minha pernada, meu quadril tá girando muito. Eu fico pensando nisso. É o ruído externo, né, que o Léo comentou, sim, é focar na técnica. E outra coisa também que o Thales falou, perfeito, que é essa questão de limiar de dor, né? Eu lembro da Letícia, minha namorada, quando ela começou a correr. E ela não gostava de ficar ofegante. Ela não gostava. Ela corria até o limite que ela ficava ofegante, ela diminuía. E essas doses, tipo, jogar um pouquinho, né, de cada vez. Isso. Aí ela foi evoluindo até o ponto de, recentemente, ela fez um 10 km que ela saiu ofegante, foi até o final ofegante. Você vai vendo essa evolução gradativa, né, dessa tolerância à dor. E é muito isso que o Thales falou, aos pouquinhos, e você focar também na atividade é essencial. E ela é treinável, né, cara? Mais que eu, que a dor é treinável, né? Então, se suportar a dor é uma questão de treino. E, assim, é muito nosso papel, Rodrigo, como treinador, o Léo muito mais como psicólogo tal do esporte, mas é muito mais nosso papel também de saber ensinar para a pessoa
que aquilo ali não é o limite dela. Tentar puxar, no finalzinho eu voltei com um aluno, ele estava voltando, terminando, ele, pelo amor de Deus, me puxa mais não, que eu não estou aguentando. Eu falei, não, cara, tá bom, vou ficar só do teu lado. Aí fiquei do lado dele, sem ele perceber, eu andava um pouquinho à frente dele, ele colava em mim. Eu andava um pouquinho, e ele começou a perceber que o limiar dele estava aumentando. Mas sozinho ele não ia suportar aquela dor. Não. E ele estava ouvindo uma música, ele falou, agora é aquela música. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, agora então pensa naquela música e vai. E aí ele, sabe, aquela coisa foi melhorando. Então, assim, foi ludibriando. E vários relatos, né, desse tempo todo que eu trabalho com corrida especificamente, cara, tem vários relatos de vários alunos que não conseguem evoluir naquele ponto ali, porque não conseguem suportar mais dor. Ele consegue treinar, você pega um teste, a frequência dele dá para subir, ele consegue fazer um teto maior, só que ele não suporta porque ele não aguenta sentir dor. E é normal isso, entendeu? Só que é treinável também, né? Eu identificar isso, né? É. Identificar e progredindo é fundamental. Então, por isso que eu perguntei muito sobre o que fez você querer fazer uma maratona e uma maratona sub-3. Porque esse é um dos pontos que mais fazem sentido para a pessoa aguentar a dor. É saber por que ela está querendo fazer aquilo. Porque assim, eu quero correr. Ok. Maratona, para quê? Eu quero. Eu acho legal. Vai chegar no momento que, tipo, se doer um pouco, por que eu estou fazendo esta merda aqui? E aí, tipo, vai fazer diferença? Aí o cérebro, ele começa a pensar, tipo, vai fazer diferença? Não, não vai. Não, então, na minha cabeça vai fazer diferença para mim? Não, não vai. Então para essa porra. A gente tem, a gente como ser humano, a gente vai se modulando de uma maneira desde criança, quando a gente nasce, e vai evoluindo, né? Hoje, já pensando na paternidade, eu já começo a imaginar, não que meu filho vai ser um atleta profissional, não tem nada disso. Ele vai ser o que ele quiser ser, eu vou dar estímulos dentro da minha rotina. É provável que ele faça atividade física, né? Porque é uma coisa que vai ser corriqueira na vida dele, vai estar junto e tal. Mas, assim, por mais que na minha casa ninguém faça atividade física, sempre foi uma coisa minha, assim. Eu vim da corrida, já fiz dança, já fiz futebol, joguei futsal, joguei futebol de campo, e me desempenhava bem. E eu acho que eu me desempenhava bem porque eu sempre gostei de competir. Eu nunca gostei muito de, sabe, aquela coisa, a saúde, não sei o quê. É legal, né? É legal, acho que é uma coisa que te traz, uma coisa traz a outra, se alimentar melhor. Eventualmente você está levando o teu corpo ao limite. O triatlon, por exemplo, você leva o seu corpo ao limite sempre. A natação é sempre ao limite, né? Então, você está sempre se estimulando em relação a isso, mas é uma coisa que veio comigo. Passar isso para os outros é uma coisa que eu queria que fosse muito fácil. Pô, Rodrigo, faça força junto comigo, você vai adorar. Aí o cara, meu irmão, dá 3 quilômetros, fala, meu irmão, eu odeio isso aqui, eu não quero, mas eu amo, eu amo. E o endurance, ele vicia, né? O endurance parece uma droga, cara. Você faz uma meia maratona, o Rodrigo me perguntou esse dia quantas vezes eu corri 21 quilômetros, eu não tenho a mínima noção, foi inúmeras vezes. Então, não tenho noção. Aí, maratona, 5 maratonas, meio Iron, acho que, se não me engano, 6 ou 7 meio Irons. E você não quer parar, né, cara? Você quer evoluir, você quer aumentar. No meio do mar, não, você não consegue ficar parado. Eu falei, não é que tá com formiguinha, não é, porque é uma coisa que faz rotina e faz você gostar. Aí você quer, uma palavra vai ficar ruim, não é que você queira sofrer, você acostuma com aquela sensação e você não quer ficar sem ela, né? Na arte marcial é isso, né, cara? Quando você entrou no ringue, levou a saraivada, apanhou pra caramba, o cara fala, não, o maluco vai voltar lá pra dentro, cara, não é possível. Porque aquilo ali faz bem pra ele, entendeu? E pra mim faz bem. Eu acho que é o ponto onde a pessoa tem que achar um estímulo e a partir daquilo ele melhorar. E o nosso papel, acho que é passar isso adiante, que é muito legal, né? Sim, não, é fantástico. Eu queria... A gente já está caminhando para o final. Eu tenho uma pergunta que assim, é quase para mim, entendeu? Para saber o que eu posso fazer, mas não só para mim, mas para todo mundo que tem essa vontade, né? Tem esse desejo de mudar, de tipo, até porque, eu vou fazer um parêntese, né? É muito legal, né? Ter o meu médico, há tempo pouco eu não tenho consulta com ele, doutor Marcelo Tinoco, beijo para você. E ele falava, né, que até quando eu ia lá, quando eu estava muito acima do peso, ele falava, você já viu algum gordo, mas gordo mesmo, fazendo maratona?
Não tem como. É muito difícil. Tu vai ter que emagrecer. Não vai fazer a maratona? Tu tem que emagrecer. Não tem como. É muito difícil. Ah, mas tem algumas pessoas que terminam lá por 6, 7 horas e estão acima do peso. Mas não obeso. É muito mais difícil. Então, as pessoas, fechando parênteses, as pessoas tendem a querer essas metas porque elas entendem que, pô, quando eu fizer uma maratona, eu vou emagrecer. Sim. Né? Eu vou correr porque eu vou emagrecer e não está nem preocupado com os 42 quilômetros em si, mas com o fato de emagrecer. Né? Durante um período, eu achava isso. Dicas, passo a passo, tutorial do que uma pessoa precisa fazer, tipo, ó, quero fechar uma maratona. Em quanto tempo? O que precisa treinar? Quais são os passos que ela necessariamente precisa fazer para conseguir isso? Olha, eu acho assim, é uma coisa muito individual, né? Sim, sem dúvida. Assim, a gente não pode gerar uma orientação, generalizar uma coisa, porque tem gente que vai evoluir super bem, né? Tem gente que consegue aí mostrar números ou capacidade, né, de conseguir evoluir, teve uma história regressa aí de atividade física razoável, sem lesão e tal, então você consegue. Eu acho que o sobrepeso ou obesidade é um fator limitante para a corrida. Acho não, né? É um fator limitante para a corrida por conta das indicações de risco de lesão, né? Enfim, doenças coronárias, doenças do coração, infarto e tal, e outras coisas mais, sobrepeso, diabetes e tal. Mas, com relação ao treinamento, cara, eu acho que não existe um número certo para as pessoas fazerem. Vou fazer, por exemplo, eu conversei com o Rodrigo ano passado, ano que vem você faria maratona. Ele falou, cara, não me sinto preparado para fazer, não quero fazer mais uma meia maratona bem. Não acho também que o cara precisa fazer uma meia maratona bem, precisa fazer uma maratona bem. Porque a meia maratona bem, não dá para saber o que é uma meia maratona boa. O Rodrigo não ficou feliz com o tempo da meia maratona dele, mas foi uma puta na meia maratona. Quanto? Né? A primeira eu gostei. Quanto? Essa foi quanto? 1,5? Essa outra foi 1,32. Mas eu queria passar o que eu comentei com o Thales ano passado. Por que isso é ruim? Por que isso é ruim? Não, ruim para mim, pelo que eu já tinha feito. Mas o que eu falei com o Thales, é o processo. Eu queria viver o processo de treinar específico uma prova de endurance, porque eu sempre fiz 5, 10, se botar... Rodrigo, vamos correr, se eu tivesse bem, né, sem lesão. Vamos correr 10 quilômetros semana que vem até... Vamos embora. Mas só que 21 ainda, tipo assim, não me assusta ainda, sabe? Tipo, eu não consigo me ver sem treinar, conseguir fazer tranquilo uma prova e tal. Por isso que a maratona é um passo além. Não é igual 10. 10 para 21 é um passo. Mas 21 para o 42 parece que é só dobrar, né? Mas não, é muito mais. É outra prova completamente diferente. Para o atleta amador em si, fazer 21 é importante antes da maratona, né? O cara pode até chegar e largar uma maratona sem ter feito nunca uma corrida de 21 quilômetros, que ele vai treinar muito mais que isso na periodização. Se a gente for falar da periodização em si, se o cara já está pronto para aquele momento, para receber aquela carga de treino, acredito que até uns 5 meses de treino aí, para ele conseguir chegar bem lá e assim, conseguir completar bem. Tempo a gente só vai saber durante ou até o final disso, né? Inclusive o cara muito bem treinado. Desculpa, 5 meses para fazer veia ou... Não, maratona. O cara que já é treinado, já fez 3 meia maratonas, já tem aí uns 2, 3 anos de treino para começar a fazer uma periodização, porque aí tem o bloco da periodização, né? Que a periodização, a gente pega a data da prova e joga o tempo para trás, mais ou menos, o início do ciclo para a maratona. Então, acredito que aí, próximo de uns 5 meses, só específico para a maratona. Tá. E o cara iniciante para treinar é exatamente isso. Você vai dosar ali, vai começar com prova de 10, o cara é sobrepeso, cara, tem que perder peso. Você vai traçar índices com o teu aluno. Então, eu acredito, assim, se a gente for pegar de uma maneira bem geral para uma pessoa comum, começar a treinar para uma maratona aí, coisa próximo de 3 anos de treinamento. Para chegar lá, assim, sem nenhum... Ele pode até querer adiantar, mas pode ser que alguma coisa aconteça, ou ele pode querer levar mais tempo e fazer coisas melhores, igual o Rodrigo está tentando aí, que é melhorar a capacidade dele, fazer um treino eficiente para uma meia maratona. O objetivo do Rodrigo é performance, né? Também não é só completar a prova. A minoria faz próximo de 1h30,
né? Isso é bom também falar, porque a gente, bom, mas 1h30, não, 1h30 é muito forte, né? Para uma maratona amador. Então, 1h31, 1h32 é muito forte. Não, eu treinei, igual o Thales estava falando de volume de treino, para minha maratona eu cheguei quase a 80 km. Tem gente que faz maratona com menos que isso. Então, são tempo? Oi? Não Você entendi. vem treinando? Para meia, eu acho que chegou. É porque é complicado. Igual, porque tem os treinos anteriores. O treino para 5, treino para 10, querendo ou não, você está treinando para meia maratona também. Então, mas quanto tempo? Que eu venho treinando corrida desde o início da pandemia. Então, março de 2020. Sei, então tinha, sei lá, 2 anos já, praticamente direto, me dando um planejamento no outro, planejamento no outro, planejamento no outro. E 2023, 3 anos para uma maratona, mais ou menos. Isso aí. E isso, porque o mais importante também é, uma coisa é 3 anos, a pessoa vindo do sedentarismo, anos sem praticar atividade física, e uma pessoa com histórico esportivo, a longa... Igual, eu pratiquei esporte a minha adolescência inteira, e não é praticar esporte, na educação física, não, eu treinava de tarde, fazia outras modalidades no colégio, então são completamente diferentes. Mas o que o Thales falou de 3 anos, eu acho válido. Eu acho válido se a pessoa treinar afinco, né? Uma coisa é idas e vindas. O que eu acho exatamente sobre o que acontece hoje em dia, eu acho que eu já falei com o Léo, nas nossos treinos e tal, que eu acho que o grande problema não é só do treinamento em si, de maneira geral, que é o imediatismo de maneira geral. Não só o imediatismo de completar uma maratona, mas o imediatismo de fazer um sub-3, de fazer 1h30 numa meia maratona, que é muito forte. Então, assim, tudo isso você vai construindo. A minha melhor meia maratona é 1h26, que é dentro do meio Ironman. Eu não fiz, depois desse tempo todo, eu não fiz uma meia maratona focada no meu ritmo, em treinar para ela e fazer aquela prova. Então, sempre foi uma parte do treinamento. Aí eu tinha uma prova daqui a um mês, que era um meio Iron, e no meio do bloco, sem descansar, né? Que a gente periodiza para ela, a gente tem um polimento, um descanso para aquela prova, chegar no auge, eu não consegui. E foi dentro de uma prova de meia Ironman que eu fiz 1h26, que é muito próximo de 1h31 que o Rodrigo fez. Então, assim, mais para as pessoas entenderem, tem anos, aí só de triatlon são 7 anos, de corrida. Eu nunca parei de fazer atividade física, né? Tem pelo menos aí 37, uns 23 anos que eu pratico atividade física sem parar, assim, independente da atividade. Então, não é uma pessoa que começou do nada, independente de ser de outros esportes. Isso é importante falar, porque não vem do nada. Tem que ter treino, mas, enfim, é isso aí. Então, a gente vai fechar aqui falando que para você, assim como eu, que quer tentar fazer uma prova de maratona e acha que é só simplesmente pegar lá uma planilha que está na internet, né? Ou nesses sites que colocam lá para você, faz aí um treinamento de 8 semanas que você consegue fazer uma maratona. 3 anos. 3 anos. Então, na boa, médio e longo prazo. Então, vai com calma, tá bom? Não pensa que você vai emagrecer ou que vai fazer uma prova assim tão rápido. Nos despedimos, temos que agradecer aqui a brilhante presença. Muito obrigado. Rodrigo, um beijo para você. E nos vemos na próxima semana. E já vou intimar aqui. O próximo episódio com o nosso convidado é Iron. Beleza. O full ou o meio? Full. Ou o mundial? Meio não tem mundial, né? Eu quero full. Mundial é legal. Porque esse negócio de meio Iron também é igual meia maratona, palhaçada. Ano que vem vai ser o full, se o Henrico deixar. Vai deixar. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera.